Olá, graça e paz, queridos, tudo bem? E já preparando aqui a nossa segunda parte, né, do nosso estudo sobre a carta de Romanos, né, no capítulo 1, finalizando aí, dando os retoques finais. E vamos conversar mais sobre, né, o tema a loucura do homem, quando a gente entende que o homem ele tende na sua história, tende na sua trajetória de história, sempre estar buscando negar a Deus, sempre estar buscando a sua independência e infelizmente os frutos colhidos a partir disso são frutos trágicos e frutos que trazem para si mesmo a destruição, né? Então lá no capítulo 1, né, de Romanos, no versículo 18 até o 32, a gente vai ver isso. Acredito que talvez dê mais um vídeo, por conta da duração ser inferior a 10 minutos, né? Então talvez a gente tenha um terceiro vídeo ainda nesse tema, mas aí eu acredito que já finalizando, para a gente entrar no capítulo 2. Muita coisa vai ficar de fora, mas aí nas aulas a gente vai recapitulando e conversando a respeito, dá para fazer de uma forma mais abrangente, trabalhar o livro de Romanos. E quando a gente entende a questão da loucura do homem, né, a gente não pode deixar de fora alguns textos da palavra de Deus que vão ressaltar a rebelião humana contra a vontade de Deus, como lá em Salmos, no capítulo 2, né, do versículo 1 ao versículo 3, eu não vou ler aqui, né, para encurtar bastante o tempo e ser o mais rápido possível. A gente vê a declaração aberta do homem contra Deus, né? Logo no versículo 1, que fala do homem que conspira contra o seu rei, da humanidade que conspira contra aquele ao qual lhe dá direção, lhe dá o cuidado, né? Uma coisa completamente difícil de entender, né? Sendo que nós somos feituras de Deus, criados por Deus, e automaticamente nos rebelamos contra Ele. Lógico que sabemos que é consequência e decorrente a queda do homem, mas aqui o salmista Davi, né, vai falar a respeito da perspectiva agora do homem contra Deus, né? A declaração aberta do homem se voltando contra Deus, e automaticamente isso vai logo após os 3 primeiros versículos de Salmos, ver que a resposta de Deus é zombando desses que se rebelam contra, que se revelam contrários à vontade de Deus, a necessidade de romper essas ligações com o seu Criador. E em João também, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, a gente vai ver que odiar a Deus é tudo que o homem, na sua natureza caída, vai buscar. Odiar a Deus, buscar fazer contrário à vontade de Deus. E tudo que ele vai fazer é evidencialmente mal, né? Ele vai ser completamente abjeto, né, à vontade de Deus. Mas o mais intrigante nisso tudo é o que a gente vai ver a respeito, voltando lá em Salmos, no capítulo 2, na questão do versículo 3, o último versículo que fala, que fecha essa questão da reação do homem contrário a Deus, é que a necessidade de que ele se desvencilhe das regras de Deus nele. Lembra que a gente viu em Gênesis a questão de quando o homem confecciona para si roupas, fazendo folhas, né, para se fazer roupas, ele cria sua ética moral, digamos assim, do que é certo e errado. Mas ele se esquece que aquela noção de certo e errado provém também do conhecimento de Deus. Então, automaticamente, de uma forma, digamos assim, religiosa,
né? Ressaltando aqui até um comentário que o pastor Silmar fez quando conversávamos a respeito do último vídeo, uma ação religiosa, mas essa ação ela também é fruto da ética no qual, ao ter a consciência de Deus, o homem desenvolve do que é certo e errado. E com o passar do tempo, no decorrer da história, o homem começa a entender também que essa ética de certo e errado não é dele, mas sim provém de alguém que o fez. E automaticamente o homem continua, né? Então por isso que em Salmos, no versículo 3, fala de se livrar de grilhões, da pseudo-escravidão. O Paulo fala dessa escravidão em Deus, mas o homem quer se livrar desse domínio interno de Deus nele, da essência de ética que o homem tem em Deus. Então, automaticamente, ele vai começar caminhando a sua história, né? E eu acredito que isso vai ser para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os efeitos deste rompimento progressivo na história do homem até os tempos atuais, mas algumas coisas a gente vai pincelar agora. Então, a necessidade do homem quebrar esses grilhões com Deus faz com que ele rompa com sua própria ética, né? Rompa com sua própria ética para criar uma nova ética. Daí a gente vai ver inúmeras filosofias contemporâneas, como o próprio positivismo, né? O iluminismo em alguns aspectos, vai querer criar o homem a partir de si mesmo do nada. A partir do nada. Então, muitas das coisas que até então o homem caminhava em certo comum acordo, que eram para ele hoje já considerado algo de um construtivismo social, ele vai querer romper. Então, para que se casar se podemos viver juntos somente? O importante não é o amor. Para que ter filhos? Para que colocar filhos no mundo tão caótico como esse? E por que ter filhos se não só aproveitar os prazeres tão somente? Então, se a consequência foi de uma gravidez, façamos um aborto. Para que o homem tem que se ater a uma outra parceira, ou a parceira a um outro parceiro, sendo que a vida é para ser vivida? Ora, né, os pais, aquela antiga tradição, né, de alguns pais, de que o filho, antes de se casar, tem que conhecer várias mulheres, ou a cultura cultivada dentro das próprias escolas, né, do por que se casar virgem, por que manter essa virgem. Então, essas tradições que o homem entende como sendo deles, ética deles, já são coisas em que a sua natureza já vem tendo em si, por conta de ser feitura de Deus, ele vai querer quebrar de tudo isso. A ganância, né, o amor ao dinheiro, a promiscuidade, né, envolvendo aí, né, a aceitação do homossexualismo e até da própria pedofilia, né, como coisas normativas, né, algo normal, algo a ser entendido não como uma doença, mas como uma nova perspectiva de vida. Então, todas essas situações estão aí retratadas nesses três primeiros versículos de Salmos, que remete o homem ao versículo 18 de Romanos 1, quando ele detém a verdade, ele sufoca a verdade em favor da injustiça, que aquilo, né, para ele não vai ser injustiça, vai ser algo justo. O meu corpo e minhas regras passa a se tornar um discurso mais atual entre os movimentos de rompimento com a tradição judaico-cristã, com a tradição até então socioconstrutivista, ou aquela tradição que foi meramente criada para cercear o homem da sua verdade, do seu verdadeiro ser. Então, nesse ponto que a gente vai ver que o que o salmista vai retratar logo no início, nos três primeiros versículos, tem tudo a ver com aquilo que em Romanos está dizendo. E Paulo vai decorrer no restante da carta toda essa questão com o homem se desvinculando de Deus
emaranhando na sua loucura, e não somente emaranhando na loucura, como no último versículo, consentindo com aqueles que vão também caminhar nesse mesmo sentido. Né? Então, a partir desse ponto, ele vai concordar com o homem na sua loucura. E aí a gente vai ter outros aspectos que eu gostaria de citar no próximo vídeo, disso na sociedade, na história da humanidade contemporânea, pós-Primeira Guerra, né? Pré-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra e até os tempos atuais, a contracultura, o liberalismo teológico, que também ajudou a fomentar e ao mesmo tempo tentar destruir por completo o relacionamento até dentro das igrejas do homem para com Deus. Esses são alguns pontos que a gente vai pensar a respeito disso, e não deixem de ler, né? Salmos capítulo 2, o salmo completo. Não deixe de ler Romanos, a partir do versículo 18 até o 32 do primeiro capítulo, e a gente vai pensar um pouco mais disso, e aí a gente vai linkar bem algumas coisas a respeito disso. Mas não se esquecer que o homem em si, ele busca, ele não tem em si a possibilidade de buscar a Deus por conta própria, necessitando sim de um movimento contrário de Deus, onde faça que o homem busque, mas pela graça que Deus libera ao homem para que ele venha buscá-lo. O homem por si só, como vemos nas evidências das Escrituras, o homem em si, ele tende a sempre caminhar contrário a Deus. Amém? Esse vídeo foi um vídeo mais sucinto, mas no próximo a gente já começa falando sobre isso, e a gente vai finalizar o capítulo 1, capítulo 1 de Romanos, para entrar no segundo capítulo, a perspectiva da religiosidade, então, para com Deus. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, um ótimo domingo, Deus os abençoe, uma ótima semana, e a gente se vê.